Pessoal, boa noite. Vou ser breve aqui, eu não costumo falar, mas acho que é importante a gente registrar uma situação hoje da arbitragem, né, especialmente em relação à não anulação do segundo gol do adversário, né. Bom, a gente sabe que nosso VAR ainda não é o semiautomático, então existe ainda interferência, a necessidade de intervenção humana na decisão, e nos parece que foi escolhida uma linha exatamente onde o atleta do adversário não ficava impedimento, né? Então a gente vai pedir o áudio do VAR, né, para a gente entender, né, como é que essa decisão foi tomada, mas nos preocupa bastante, né, que tenha sido dessa forma. Claro que isso afetou o resultado do jogo, não estamos aqui de forma alguma tirando o mérito da vitória do Cruzeiro, mas aproveitar que a competição ainda não terminou, dá tempo da comissão de arbitragem, né, tentar evoluir e amadurecer esse tipo de decisão, mas que fica aqui registrado os protestos do América e que a gente vai tomar as providências cabíveis. Obrigado. Muito bem. Vamos agora abrir as perguntas aqui para o técnico Alberto Valentim. O América então vai pedir o áudio do VAR, né? Então já ficou bem esclarecido isso aí. Segundo gol do Cruzeiro, marcado pelo Caio Jorge. Vamos falar aqui com o Alberto Valentim. Valentim, primeiramente, boa noite, né? E gostaria que, só estamos organizando o áudio aqui, agora está tudo certinho. Boa noite. Uma formação com 3 zagueiros, diferente para essa temporada, muito utilizada por você, principalmente nos jogos fora, né, de casa na última temporada. Um gol sofrido, praticamente com 1 minuto, né, que foi o penal, mudou muito a configuração do jogo para você, para o América, sem contar também um gramado pesado, né, choveu durante toda a tarde em Belo Horizonte. Boa noite a todos. Em relação aos 3 zagueiros, nós tínhamos já terminado, esse ano terminado com uma linha de 5. Né? E o ano passado, dos 17 jogos, fizemos 6 deles, que aquilo que a gente treina e a gente mostra muito para os atletas durante a semana é o que conta muito para a gente, que o time, lógico, ele tem uma estrutura física, uma estrutura defensiva com uma proteção maior, mas que não deixa de ser um time que ataca, um time que propõe o jogo, um time que preenche a área, enfim. O gol, sinceramente, a lógica é muito ruim, com 50 segundos, se eu não me engano, o pênalti, né? Mas, sinceramente, depois do gol, nós fomos equilibrados, procuramos jogar. O América muito, apesar do campo, que prejudicou. Posso citar 2 jogadores aqui que são técnicos, olha para o Cruzeiro também, gente, porque o Cruzeiro tem um time muito forte. O Segovia, o próprio Iago Santana, então nos prejudicou em relação a isso, mas eu gostei, dei os parabéns aos jogadores, né? O segundo gol, nós já falamos sobre ele, mas eu gostei do time. Eu, sinceramente, geralmente um treinador vem falar que com 50 segundos, 1 minuto, um gol sofrido desmonta todos os planos. Eu não achei, porque o time foi bem, eu gostei, dei os parabéns àqueles que iniciaram e dei muitos parabéns também àqueles jogadores que terminaram o jogo hoje. Valentim, boa noite. Fala Zereda aqui do Sportnet. Aproveitando isso, eu queria que você falasse principalmente do segundo tempo, que o time teve uma postura um pouco diferente do primeiro, no sentido de adiantar um pouco mais as linhas, né, na marcação. No primeiro tempo baixou um pouco mais, o Cruzeiro teve mais tempo para a bola, para trabalhar. A que se deve isso? Foi um pedido seu mesmo? Foi devido ao gol tomado? E por que o América no segundo tempo teve um desempenho superior ao primeiro? Olha, depois vou analisar o jogo com calma, mas eu tenho certeza, isso eu posso falar, que o ponto de partida defensivo nosso era de procurar de bloco médio, transformar em alto ou sustentar o bloco médio. Agora, quando você joga com um adversário com muita qualidade, é fato que você vai ter que baixar. Mas o ponto de partida nosso, até tenho depois que fazer uma correção no lance do pênalti, nós tínhamos talvez estarmos mais bem posicionados no tiro de meta, que originou o pênalti, mas assim, a ideia é que nós pressionássemos, a ideia é que nós fizéssemos uma marcação forte, repito para você, de bloco médio alto, para que nós tirássemos esse tempo de pensar dos jogadores do Cruzeiro, mas nem sempre você vai conseguir, mas de todo jeito, no Cruzeiro, acredito eu que nós finalizamos mais até do que eles, fizemos uma aposta até maior, depois eu preciso ver direito isso, mas repito, gostei da fase defensiva também, com os detalhes que a gente tem que corrigir, principalmente porque tomamos 2 gols. Valentim, boa noite, Rafael da Rádio Fã. Você teve uma boa notícia hoje, que é o retorno do William, né, que foi artilheiro da equipe na temporada passada, já entrando, tendo os minutos nesse jogo. Como é que é o preparativo agora, com a primeira derrota no ano, mas ainda segue, né, líder do seu grupo, agora tem o Norte na última rodada, né? Como é que vai ser o preparativo durante essa semana?
Nós vamos, amanhã nós já vamos trabalhar, na segunda-feira de manhã, vamos recuperar bem esses jogadores que jogaram mais, principalmente aqueles que iniciaram, né, que um campo pesado, a gente precisa fazer bem e trabalhar ao máximo, como a gente tem feito vamos completar 3 semanas cheias e aproveitar ao máximo para amanhã mesmo já estudar o norte e fazer uma preparação à altura daquilo que o campeonato pede, a última rodada pede e a própria classificação nos pede. Professor Valentim, boa noite. Wendel Silva, Rádio Tamira. Clássico sempre é um jogo de detalhe. O que fica de aprendizado dessa derrota de hoje para que o time possa chegar nessa última rodada? Precisa dessa vitória poder garantir essa vaga na semifinal e como melhorar aquilo que não deu certo hoje? Aprendizado nós fazemos em todos os jogos, né? O clássico vai ser mais uma rotina nossa de ajustes, de coisas positivas que nós fizemos, mas amanhã já vamos trabalhar dentro disso aí. Os jogadores já sabem que a gente faz isso sempre, até antes dessa partida, nos empates, nas vitórias, tem sempre os ajustes para fazer, tem sempre as correções individuais e coletivas para fazer, né? Mas repito para você, eu gostei do time, um time que não desequilibrou, um time que manteve a postura que nós estamos falando, e eu falei isso pós-jogo, depois de uma vitória, e repito aqui para vocês mesmo depois desse revés. Boa noite, Valentim. Felipe Minto, da Rádio Elo. Queria que você falasse um pouquinho sobre as alterações que você fez já no intervalo do jogo, né? Você citou a dificuldade do Segovinha e do Iago com o gramado mais pesado. Então, queria que você falasse sobre as entradas do Val Soares e do Jonathan logo no intervalo. Foi para tornar o time do América um pouquinho mais físico e tentar ganhar mais duelos contra o Cruzeiro? Exatamente isso. Além da qualidade técnica deles, de força, da qualidade técnica deles, que eles têm um bom jogo técnico, mas também obedecendo as características daquilo que o campo pedia hoje. Nós tivemos 2 chances com o Val, até foi falado isso, para que nós construíssemos, rodássemos aqui, ele fosse esse homem surpresa para finalizar, 2 vezes ele finalizou, e o próprio Jonathan, né, que também finalizou uma bola bem perto da meia-lua, se eu não me engano, ele acabou chutando, finalizando por cima. Então era isso, é obedecendo a característica que o jogo nos pedia hoje, né? Por isso que eu iniciei, a minha primeira resposta foi em cima disso, os 2 jogadores técnicos, fisicamente desculpa, não preciso usar um termo bem bom aqui, não frágil, mas menos potente do que os companheiros, Segovia e Iago, por isso essa troca também, para que nós ganhássemos ali um pouco de força também. Valentim, boa noite. Edivaldo Miranda, de Otempo Esportes. Apesar da derrota, é um clássico, um adversário com um orçamento infinitamente maior. O América fez uma boa campanha nessa primeira parte do campeonato que está chegando ao fim. Isso é um ponto. Ali na saída do gramado, o Amaral citou que vocês precisam melhorar na fase ofensiva, até algo que você vem cobrando. Se a gente fizer um balanço, um recorte dessa primeira parte, esse é o principal ponto, ou o principal ponto que você precisa melhorar para a sequência do clube no Mineiro, por favor? É uma cobrança que a gente tem feito. Eu acho que é o ponto mais difícil para se trabalhar, né? Porque ali exige muito a tomada de decisão, o capricho, que eu chamo de penúltima e última bola. Às vezes há uma pressa, às vezes atrapalha uma ação ofensiva. Então são esses detalhes. E eu acredito muito nisso, porque até essa partida, preciso depois ver com calma, nós éramos a melhor defesa até eu iniciar esse jogo. Então, assim, se éramos a melhor defesa, podemos melhorar o lado. Até antes do jogo, com 3 gols que o... Antes do jogo, beleza. Não, antes do jogo, eu disse. Então, mas enfim, precisamos melhorar e precisamos qualificar. A gente tem batido muito isso na tecla, né? E os jogadores sabem disso, têm se entregado muito. Estamos fazendo, porque eu acredito muito no treino, no pedido, nos conceitos que a gente acredita, nos pedidos e depois treinar. E está sendo feito. Acredito que a gente vai evoluir muito com isso aí também. Valentim, mais um aqui. Antes do jogo eu te perguntei sobre a questão emocional, de pressão, porque é uma reta final para todos de muita pressão, né? Mas o América tinha a oportunidade hoje de se garantir nas semifinais. Isso não aconteceu pela derrota. Como trabalhar isso agora, porque vai para uma última rodada tendo que vencer para buscar essa vaga na semifinal. É pressão, é tranquilo de trabalhar isso na semana com os jogadores, joga em casa, o último jogo? Pressão sempre vai ter. Até falei
uma conversa meio assim, até brincando com o nosso diretor, desde que eu fui contratado, que a pressão existe muito e os jogadores que vêm para cá sabem disso. E o que é uma fala, eu costumo falar muito pouco pós-jogos, independente do resultado, e eu até falo com eles 15 segundos, 30 segundos, e falei rápido, o Natan pediu a palavra e falou um pouquinho do jogo de hoje, daquilo que nós precisamos, daquilo que de nos unirmos, de cada um fazer aquilo que tem que ser feito individual para o coletivo ficar forte. É assim que nós vamos fazer até o final da temporada.